Boa noite, amigos. Que bom você estar por aqui conosco. Sabemos que algumas pessoas já estão nos acompanhando nesse curso para a família. Trata-se de 10 erros dos pais na educação de filhos. Já temos tratado 6 erros e hoje vamos tratar o número 7, que é desautorizar marido, esposa, na educação de filhos. Hoje é 1º de abril, quarta-feira, às 8h30, estamos começando. Nosso tema, número 7, desautorizar esposo, esposa. Meu nome é Marcos Mendes, minha esposa Ângela Marques, e juntos estamos nesse projeto de ajudar as famílias na educação de filhos e também no aspecto conjugal um do outro. Porque como acabamos de ouvir nessa música que estava passando, Jesus fez o primeiro milagre em um casamento. O vinho acabou, a alegria acabou, e Jesus estava ali. E a sua mãe, Maria, pediu que ele ajudasse aquela família. E ele, logo em seguida, transformou a água em vinho. Isto nos ensina que o casal fez bem, chamou Jesus para a família, chamou Jesus para o casamento. E Jesus estava ali com seus discípulos. A tristeza tomou conta quando o vinho acabou. E vocês sabem que naquela região do Oriente Médio, o casamento era uma semana. E o vinho era essencial para os festejos do casamento. Então eles estavam numa situação difícil, mas Jesus operou o seu primeiro milagre, mostrando que o casamento, o casal, sem Deus, não poderá dar certo. Sem Deus terá problemas. Sem Deus terá desajustes. O nosso objetivo, como sempre, se você tem entrado hoje, é dar o passo inicial ao processo de equipar os pais com ferramentas úteis para que sua família tenha o propósito de conhecer a Deus e sua sabedoria de instrução para um lar feliz. Número 2, educar os filhos. Educando os pais, trata-se de uma questão urgente, que é alertar os pais sobre sua responsabilidade de educá-los, não apenas no aspecto da provisão material, mas principalmente cuidar da saúde mental e espiritual. Nosso tema de hoje, desautorizar esposo, esposa. O que vem a ser isso? Quando eu e você, esposo, esposa, estão num conflito em casa e necessita corrigir o filho por algum problema, precisa ser corrigido o filho por alguma necessidade, alguma desavença aconteceu. O pai tem um ponto de vista e a mãe tem uma outra maneira de corrigir. Então, se a mãe começa a correção e o pai interfere, haverá um choque de autoridade. Haverá um desajuste. E isso confunde os filhos. Isso traz uma desarmonia no lar. O filho vai pensar, a quem eu vou obedecer? Quem é mais severo? Qual é mais amigo? Porque sempre vai ter aquela ideia de que um pai vai transmitir, talvez se ele for mais maleável, que ele é o bonzinho da história, e a mãe é a megera da história. E isso não deve acontecer. Os pais precisam concordar na educação, porque isso traz consequências desajustadas para o comportamento futuro do filho, e também ali naquela hora. Problema: não desabilite a autoridade do marido ou da esposa interferindo a favor da criança. Se há
erro na correção ou excesso, chame-o à parte e converse e definam uma cumplicidade de correção e que a criança veja uma unidade dos pais. Então, é preciso que a criança veja uma unidade na correção, porque senão ele não vai saber a quem vai obedecer. Aí ele vai agir mais de acordo com o que a criança acha que deve ser. Isso traz um lar dividido, desarticulado. Isso não é bom. Isso é péssimo. Consequências. Desautorizar o outro progenitor perante as crianças dificulta a assimilação de regras e distinção entre certo e errado. Esta inconstância não só confunde as crianças no que toca à credibilidade da imposição de regras e consequências, como diminui a autoridade dos pais. Sempre falamos que hoje em dia os pais têm perdido a autoridade sobre seus filhos, não porque há uma lei para isso, não, porque eles têm negligenciado a sua responsabilidade. Os pais não devem tratar seus filhos com agressão e autoritarismo, mas eles devem ter autoridade. Os filhos devem respeitar os pais. Honra a teu pai e tua mãe, para que prossigas vivendo muitos anos de vida em paz e tranquilidade sobre esse mundo. E sobre os pais também há um mandamento. Pais, não provoque a ira seus filhos, porque isso vai trazer problemas para você e sua família. Então, o conflito de regras vai trazer consequências para o filho. Em quem ele vai acreditar? Isso traz confusão. As crianças poderão adotar comportamentos diferentes, conforme ensina o pai ou a mãe, e usar a chantagem de a mãe deixa, ou o pai disse que não fazia mal. Então a criança vai usar o que o pai disse ou o que a mãe disse para o seu benefício próprio e vai fazer chantagem com os pais. Um vai dizer, olha, a mãe disse, a mãe deixa fazer. Não, o pai não deixa fazer. E o pai disse que não fazia mal. É importante que os pais tenham uma unidade na educação de seus filhos. Parte 2. Desautorizar esposa. Como corrigir essa questão? Quero parar aqui e pensar. Como os pais vão corrigir essa questão? O pai e a mãe devem ser humildes o suficiente para reconhecerem a necessidade de unidade na educação. Por amor a um ao outro e por amor aos seus filhos, a quem eles geraram e trouxeram esse mundo, e cabe aos pais tratá-los com a maior educação e respeito e amor, educando-os para serem fortes e firmes amanhã, homens e mulheres de Deus. Então o pai e a mãe precisam reconhecer a necessidade e tomar uma decisão. O que pode fazer a diferença e mudar o seu lar é a questão de decisão. Cada um tem que tomar a decisão. Vamos conversar? Vamos. Vamos nos entender? Vamos. Vamos entrar num acordo? Vamos. Isso vai mudar completamente. Se o seu lar vive em desarmonia, em desacordo, em confusão, em brigas, isso vai trazer uma unificação e uma paz muito grande. Mas é preciso humildade, reconhecer e tomar a decisão de mudar. Os pais devem, como corrigir? Os pais devem conversar entre si e entrarem em acordo em relação aos valores e a forma de aplicá-los aos filhos. E se houver discordância, nunca se manifestarem na frente deles. Após os pais chegarem a uma unidade de procedimentos,
é que devem conversar com as crianças. Então, se você discorda da forma como sua esposa está corrigindo naquele momento, e você vai intervir, diferentemente do que ela está fazendo, ou vice-versa, então, não façam essa correção em frente à criança. Converse marido e mulher em um lugar à parte. Entrem em um acordo para fazerem a mesma correção de forma harmoniosa. Porque se você fala uma coisa, a esposa fala outra, e vice-versa, a criança vai ficar pensando: quem eu vou seguir? Aonde eu vou? Estou desorientado. E os pais não podem fazer isso. Por amor que você tem a seus filhos, o bem que você deseja para eles, não faça essa besteira com seus filhos. Pais e mães devem ter a humildade de reconhecer que estão errados e precisam mudar. A premissa é simples: sejam aliados um do outro na obtenção de um propósito comum. A educação dos vossos filhos. Qual o objetivo comum? A educação dos vossos filhos. Mas não é só uma educação simples, é uma educação para o bem, para Deus. Os filhos, para que eles cresçam amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esse é o maior de todos os mandamentos que eu já repeti aqui nos outros dias. Se os nossos filhos crescem respeitando a Deus, e você os ensina a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, não haverá lei nenhuma sobre eles, porque Paulo, o apóstolo, diz que onde há amor, não precisa de lei. Porque se eu amo, eu não vou fazer mal para ninguém. Se eu amo a Deus, eu vou respeitar os seus mandamentos. Se eu amo o meu próximo, eu não vou matar ele, eu não vou mentir, eu não vou roubar, eu não irei prejudicar ninguém, muito menos fazer alguma coisa errada contra meus pais. Porque eu tenho temor de Deus no meu coração. Eu amo a Deus e os seus mandamentos. Como diz o salmista, que os seus mandamentos são para mim como mel, são como açúcar nos meus lábios. E eu tenho o maior prazer em seguir a tua lei e os teus mandamentos. Assim deve ser o nosso coração. As crianças precisam de regras e consistência e coerência. Não faça a seu cônjuge o que não gostaria que fizessem a você. As crianças precisam de regras, consistência e coerência. Um lar onde não tem regras, onde não tem consistência e não tem coerência, a criança vai crescer da mesma maneira. E o mundo no qual nós estamos vivendo, essas coisas estão acontecendo todos os dias. Você liga a televisão, a internet, e você começa a assistir e ver problemas ali. O filho matou o pai ali, mãe brigou com os filhos, o marido matou a esposa, a briga de casais, leis para isso, leis para aquilo. Então a gente vê o Congresso fazendo leis para proteger a mulher, leis para isso, até concordo que precisa, mas o principal problema não é as leis. O principal problema é o homem se converter a Deus e fazer com que Deus seja o seu Senhor e Salvador. Fazer com que você tome a decisão de você mesmo amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, e ensinar para os seus filhos essa prática. Se você fizer isso, você não precisará ir para a cadeia. Não será processado, você não vai agredir sua esposa ou esposo, não vai agredir seus filhos, não vai matar, não vai roubar, porque onde há amor, não precisa de lei. É isso que o mundo não entende. Não adianta o Congresso Nacional, eles fazerem leis daquilo outro. A Lei Maria da Penha é boa até certo ponto. Pedir a proteção contra o agressor. Tudo bem. Mas o que o agressor precisa é se converter. Nascer de novo. Mudar a sua cabeça. Porque quando um sujeito quer matar a esposa,
ninguém segura, porque a polícia não irá ficar ali 24 horas vigiando ela. Então, é falta de Deus, é falta de amor, é falta de conversão.